Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de Química para o PISM 1. E seguinte galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a distribuição eletrônica. Na verdade, essa aqui é a nossa aula de introdução à distribuição eletrônica, beleza? E nessa aula aqui a gente vai ver o método da distribuição por camadas eletrônicas, certo? Antes da gente iniciar esse conteúdo novo, tem que dar um breve aviso para você. Se você não assistiu às aulas anteriores, onde eu falei de número de massa, número atômico, número de nêutrons, propriedades atômicas, semelhanças atômicas, eu recomendo que você assista essas aulas, basta você procurar aí na seção de Química que você vai encontrar tudo. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar. Então, olha só, gente, para início de conversa, o que é a distribuição eletrônica? Gente, galera, como o próprio nome já disse, se é uma distribuição, eu vou dispor, eu vou distribuir. Se eu estou falando de algo eletrônico, eu estou falando de elétrons. Se é distribuição eletrônica, vai ser nada mais, nada menos que uma distribuição de elétrons, tá? Essa que é a ideia da distribuição eletrônica, vai ser basicamente uma distribuição de elétrons. Show de bola? Bom, para a gente entender essa parte aqui de distribuição eletrônica por camadas eletrônicas, a gente tem que lembrar o seguinte, que quem desenvolveu um modelo atômico baseado nas camadas eletrônicas foi o camarada chamado Niels Bohr, assim como a gente falou nas aulas de modelo atômico, né? O Niels Bohr, galera, ele propôs o modelo atômico dele baseado na existência de camadas ou níveis eletrônicos, tá? Ele também se baseou um pouco na quantização de energia, na teoria de Max Planck, tá? Isso aí é tema de física moderna, não tem por que eu ficar aprofundando muito não. Mas basicamente, Bohr baseou a teoria dele na existência desses níveis, dessas camadas eletrônicas, tá? E Bohr constatou o seguinte, que cada camada dessa suporta uma quantidade máxima de energia, tá? Bom, como a gente viu na nossa aula, para Bohr, o núcleo era formado por uma carga densa positiva, tá? Por uma única carga densa positiva, e ao redor, descrevendo órbitas circulares, a gente tinha lá as cargas negativas, na região que a gente chama de eletrosfera. A região onde os elétrons estão inseridos é chamada de eletrosfera. Beleza? Bom, então, qual que é a ideia? Como eu acabei de falar, o Bohr baseou o modelo dele nessa ideia de camadas eletrônicas, certo? E olha só, por que você está falando disso agora, Eugênio? Galera, porque a gente tem que relembrar isso, porque esse conceito do Niels Bohr ele vai ser utilizado aqui na distribuição eletrônica, tá? Então, olha só, como eu falei na aula anterior, na aula onde eu falei de modelos atômicos, eu falei para vocês o seguinte, que as camadas, os níveis eletrônicos foram designadas por letras, né? Porque não ficar algo repetitivo, né? Ao invés de falar nível 1, nível 2, nível 3, os químicos adotaram o seguinte, que o nível 1 é a camada K, que o nível 2 é a camada L, que o nível 3 é a camada M, e assim sucessivamente, até chegar na camada aqui. Beleza? E olha só, como o Niels Bohr falou, cada camada suporta uma quantidade máxima de energia. E como a gente está trabalhando com uma distribuição eletrônica, a gente tem que se preocupar com os elétrons, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons, tá? Beleza? No total, galera, a gente vai ter 7 camadas, tá? Olha só. Então, eu fiz aqui meio que uma tabelinha para vocês anotarem. Recomendo que vocês anotem isso daí, porque isso daí é muito importante. Na hora que a gente for montar aqui alguns exemplos, vocês vão ter que ter essa tabelinha montada, tá? Olha só. A gente tem aqui, ó, 7 camadas, tá? 7 níveis eletrônicos, tá? Só que ao invés de denominar como sendo níveis, né, os químicos adotaram letras para ficar mais fácil a compreensão. Tá? Então olha só, aqui eu tenho a primeira camada, né? A camada K, também chamada de nível 1, tá? Bom, essa camada K suporta um número máximo de 2 elétrons, ou seja, você pode colocar aqui 1 ou 2 elétrons, você não pode colocar mais do que 2 elétrons, a quantidade máxima de elétrons que essa camada K suporta, no caso, é 2 elétrons, beleza? Agora, quando a gente vai para a camada L, ou para o nível 2, né? O que acontece? Essa camada L, ela suporta um número máximo de 8 elétrons, ou seja, você pode colocar qualquer número de elétrons que esteja entre maior ou igual a 1 e menor ou igual a 8. Ou seja, a quantidade máxima de elétrons suportada por essa camada, no caso, é 8 elétrons, beleza? Se eu tento colocar 9, não pode, beleza? Agora, quando a gente chega na camada M, a gente vai encontrar o seguinte, que a quantidade máxima de elétrons suportada por essa camada M é, no caso, 18 elétrons. Beleza? Então, aqui eu posso colocar qualquer
valor, qualquer quantidade de elétrons que seja maior, que seja menor ou igual a 32, tá? O mesmo vale para o oxigênio, beleza? Bom, agora quando a gente chega na... A gente tem aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A regra que se aplica à quarta camada se aplica à quinta também, porque a quantidade máxima suportada vai ser praticamente a mesma, vai ser 32, tá? Agora olha só, quando a gente chega na camada P, a gente vai notar o seguinte, que a quantidade máxima de elétrons suportada é, no caso, 18, tá? Então, o número de elétrons que essa camada vai suportar é um número n menor ou igual a 18, ou seja, esse número pode ser igual a 18, mas também pode ser menor, só não pode ser maior, porque senão vai estourar, beleza? Bom, na última camada aqui, ó, a gente tem o seguinte, que a quantidade máxima de elétrons suportada é 8 elétrons, beleza, gente? Bom, aparentemente isso daí pode ter aparentado ser um pouco difícil, tá? Então o que a gente vai fazer para a gente trabalhar? A gente vai resolver alguns exemplos para a gente ver como isso aí é cobrado lá no exercício, nos vestibulares, tá? Cara, é bem tranquilo realizar a distribuição por esse método, tá? Mas, querendo ou não, nos vestibulares o método que é mais recorrente é o método por Linus Pauling. Mas, como está lá no conteúdo programático, vou explicar para vocês, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa lousa e já vou chegar com os exemplos, para a gente trabalhar bacana, beleza? A gente já volta. Beleza, gente? Agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Bom, olha só. Quando a gente for realizar uma distribuição eletrônica, a gente vai ter que levar em conta apenas o número atômico, certo? Porque olha só, se a gente for fazer uma revisão do que a gente viu lá na nossa aula de número atômico e número de massa, a gente viu que a gente vai ter aqui, ó, um número de massa A e um número atômico Z aqui. O número atômico, ele vai dar pra gente o número de prótons e o número de elétrons, tá? Considerando que o átomo esteja no seu estado básico, tá? Lembrando que o número de massa é, no caso, o número atômico mais o número de nêutrons, tá? Então, olha só, a gente vai agora fazer alguns exemplos, tá? No total aqui, ó, a gente tem aí, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não me engano, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem 11 exemplos, a gente vai fazer aqui os 11, depois a gente encerra essa aula, beleza? Bom, eu consegui acoplar essa tabelinha que eu montei para vocês com a tabela que a gente vai preencher agora, tá? Então, olha só. Como eu falei, cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons, então a gente vai ter que respeitar essa quantidade máxima, tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou apagar isso daqui, ó, porque eu vou ter que trabalhar com cada um dos exemplos. Eu vou escrevendo aqui no lado para vocês não se perderem, tá? Porque pode ser que seja um pouco pequeno, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ter aqui, no caso, é o sódio. O sódio, ele apresenta as seguintes informações, ó. Ele tem o 23 aqui e tem o 11 aqui. Como o 23 é o maior número, o 23 vai ser o número de massa, tá? E como não tem carga, esse sódio aí, ele tá no seu estado básico, ele está neutro, tá? Esse aqui é o nosso número atômico, deixa eu arrumar. E esse número atômico, no caso, ele dá pra gente o número de prótons e o número de elétrons, porque não tem carga, então o átomo está no seu estado básico. Então a gente tem que distribuir, ó, 11 elétrons, né? O número atômico é 11, então a gente tem, ó, 11 prótons e 11 elétrons. Vamos distribuir isso daí. Olha só, gente. A quantidade máxima de elétrons que a primeira camada suporta, no caso, é 2. A gente tem que distribuir 11, então a gente coloca aqui, ó, 2. Beleza. A quantidade máxima que a camada L suporta é 8. A gente tem que distribuir 11, então a gente coloca aqui 8. Já distribuímos 10. Falta 1, né? Que a gente tem que distribuir 11. A camada M suporta no máximo 18 elétrons. Aqui eu posso colocar 1 sem problema. Olha lá. Deixa eu fazer aqui direitinho. Ó. 2 com 8 dá 10. Com 1 dá 11. Beleza? Tá aí, então, a distribuição dos elétrons do sódio pelos níveis eletrônicos. Beleza? Agora vamos olhar aqui o potássio. Tá? O potássio é o segundo exemplo. Para o potássio, galera, deixa eu olhar aqui, ó. O potássio tem as seguintes informações. Aqui 39 e aqui 19.
Beleza? Então aqui a gente tem o número de massa, que é o maior número. E aqui a gente tem o 19 como sendo o número atômico. Como não tem carga, esse número atômico ele vai dar para a gente o número de prótons e também o número de elétrons. Então a gente tem que distribuir 19 elétrons, tá? Beleza, vamos distribuir aqui então. Bom, eu tenho que distribuir 19 elétrons, tá? A gente tem que respeitar essa quantidade máxima que cada camada suporta, tá? Bom, eu tenho que distribuir 19. Vamos lá. Primeira camada suporta no máximo 2, então coloca 2 aqui. Segunda camada suporta no máximo 8, então coloca 8 aqui. Terceira camada suporta no máximo 18 elétrons. Olha só, a gente distribuiu 10 para chegar a 19, faltam 9. A quantidade máxima que a camada M suporta, no caso, é 18. Então eu posso colocar o 9 aqui sem problema, tá? Beleza? Então tá aí distribuído também. Show de bola? Beleza. Agora vamos lá. A gente tem agora o magnésio. O magnésio, galera, ele é um metal. Deixa eu ajustar aqui. Galera, acho que a questão da escrita tá um pouco normalmente porque eu acabei de acordar, velho. Acabou que eu peguei no sono, tava gravando de madrugada, não sei se eu tirar um cochilo. Acabou que eu peguei no sono, acabei de acordar. Bom, aqui a gente tem ó, o magnésio 24 aqui, 12 aqui. Tá. Esse 24, no caso, vai ser o número de massa, né? E esse 12 aqui vai ser o número atômico, tá? E como ele não tem carga, esse 12 vai valer tanto para o número de prótons quanto para o número de elétrons, tá? Então a gente tem que distribuir 12 elétrons. Como é que a gente faz isso? A gente tem que respeitar essa quantidade máxima que cada camada suporta. Então a camada L suporta no máximo 2, então você pode colocar aqui no máximo 2 elétrons, tá? A camada L suporta no máximo 8, então você coloca aqui 8. Beleza? Bom, eu já distribuí 10, para chegar a 12 faltam 2. A quantidade máxima que a camada M suporta, no caso, é 18. Então, sem problema algum, posso colocar 2 aqui e encerrar. Beleza? Show de bola. Agora, olha só. Agora a gente tem que fazer aqui o mesmo para o cálcio, tá? Vou colocar aqui o cálcio. O cálcio, ele tem aqui, ó, 40 e 20 aqui. Bom, o maior número no caso é o 40, logo 40 é o número de massa, tá? O 20 no caso é o número atômico. E como não tem carga, como esse cálcio aqui é um átomo estável, então eu tenho que distribuir 20 prótons e 20 elétrons. Na verdade, né? Eu tenho 20 prótons e 20 elétrons, tá? Por isso que ele é um átomo sem carga. As 20 cargas positivas anulam as 20 cargas negativas. Beleza? Então tem que distribuir 20 elétrons. Agora olha só. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Quantidade máxima que a camada K suporta no caso é 2. Então coloca 2 aqui. Quantidade máxima que a camada L suporta no caso é 8. Beleza. Já temos 10. Para chegar aos 20 que a gente tem que distribuir, olha só. Faltam 10, né? E a camada M suporta um máximo de 18 elétrons. Então eu posso colocar uma quantidade de elétrons menor ou igual a 18, tá? Então eu posso colocar o 10 aqui, porque 10 é menor que 18. Então, ó, vou colocar o 10 aqui, ó. Tá aí, ó. Encerrei a distribuição, tá vendo? Respeitando as condições, tá? Quantidade máxima na camada K, 2 elétrons. Quantidade máxima na camada L, 8. Quantidade máxima na camada M, 18. Então, poderia colocar qualquer número menor ou igual a 18. Então, colocar o 10 ali não faz nenhuma diferença, não vai alterar em nada. Não tem problema nenhum, tá, gente? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com o diagrama de Linus-Pauling. Aí vai ser um pouquinho mais rebuscado a ideia, tá? Que a gente vai ver o conceito de camada de valência, nível de valência. Mas a gente vai ver isso com calma, tá? Então, olha só. Agora a gente tem aqui o boro. O boro, galera, ele é uma exceção, tá? O boro, ele tem essas características aqui. O boro, ele apresenta esse maior número aqui. Esse maior número aqui, no caso, é o número de massa.
Esse menor aqui, no caso, vai ser o número atômico. Como esse boro não tem carga, é um átomo estável. Então, a gente tem aqui, ó, 5 prótons e 5 elétrons. Beleza? Show de bola. Então, a gente tem que distribuir 5 elétrons para o boro, né? Então, olha só, respeitando aqui as condições, primeira camada suporta no máximo 2, coloca 2. Bom, eu tenho que distribuir 5, já distribuí 2. Faltam quantos? Faltam 3. Então, eu posso colocar muito bem um 3 aqui, não vai ter nenhum problema. Beleza? Eu coloco um 3 aqui, ó. Quantidade máxima que ele suporta é 8. Se eu colocar qualquer valor menor ou igual a 8, não vai ter problema. Beleza? Agora vamos ver o nitrogênio. O nitrogênio, galera, olha só. O nitrogênio está aqui, ó. 14 e 7. Bom, esse 14 aqui, no caso, é o número de massa, porque é o maior número. Tá? Esse 7 aqui é o número atômico. Como esse nitrogênio não tem carga, então a gente vai ter aqui, ó, 7 prótons e 7 elétrons. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem que distribuir 7 prótons e 7... A gente tem que distribuir aqui 7 elétrons, tá? Então, vamos lá. A quantidade máxima que a camada K suporta, no caso, é 2. Então, você coloca um 2 aqui. Beleza? Bom, eu tenho que distribuir 7. Já distribuí 2, faltam 5, tá? A quantidade máxima que a camada L suporta, no caso, é 8. Então, eu posso colocar um 5 aqui sem problema. Por quê? 5 é um número que é menor ou igual a 8. Beleza, gente? Então, tá aí distribuído por níveis eletrônicos, tá? Agora vamos ver aqui, ó, o fósforo. O fósforo, ele tem aqui, ó, 31 e tem um 15 aqui também. Então, olha só. Esse 31 aqui é o número de massa. Deixa eu arrumar direitinho aqui, gente. Esse 31 é o número de massa, tá? Esse 15 aqui é o número atômico. E como esse fósforo ele não tem carga, esse número atômico ele está indicando para a gente aqui, ó, o número de prótons e o número de elétrons. Beleza? Então a gente tem que distribuir, ó, 15 elétrons, tá? Então, ó, eu tenho que respeitar essas condições. Então, eu posso colocar aqui no máximo 2 elétrons, aqui no máximo 5 elétrons, tá? Não, perdão. Na verdade, aqui eu posso colocar 8 elétrons, né? Olha só, eu tenho que distribuir 15 elétrons, certo? Então, olha só, eu coloco aqui 2, que é a quantidade máxima que a camada K suporta. A quantidade máxima que a camada L suporta, no caso, é 8. Então, ó, eu tenho que distribuir 15, eu distribuí 10. Faltam 5, então. Então, eu posso muito bem colocar aqui na camada M, ó, 5 elétrons. Por quê, Eugênio? A quantidade máxima que ela suporta é 18. Então, qualquer valor menor ou igual a 18 vai dar certo, beleza? Agora, para o oxigênio aqui. Oxigênio, a gente vai ter aqui, ó, 16. Opa, deixa eu arrumar aqui. O oxigênio vai ter aqui 16 e aqui um 8. Bom, esse 16 aqui está relacionado ao número de massa, tá? Esse 8 está relacionado ao número atômico, tá? Como não tem carga, a gente vai ter uma quantidade igual de cargas positivas e de cargas negativas, ou seja, a gente vai ter 8 prótons e 8 elétrons também, beleza? Então, realizando a distribuição aqui, ó, eu tenho que distribuir 8 elétrons, então eu faço aqui, ó, 2, que é a quantidade máxima suportada pela camada K. Bom, eu tenho que distribuir 8, né? Já distribuí 2, então faltam 6. Então, eu poderia colocar o 6 aqui? Poderia, porque a quantidade máxima de elétrons suportada pela camada L, no caso, é 8. Então, qualquer valor menor ou igual a 8 dá certo. Então, eu posso colocar um 6 aqui, ó, sem problema. Tá vendo? Distribuir aí, ó, os 8 elétrons. Show de bola? Depois a gente tem, ó, o enxofre. Tá? O enxofre, ele tem essas características aqui, ó. 32 aqui, 16 aqui. Tá aí, ó. Bom, deixa eu utilizar aqui uma outra cor. Esse 32, no caso, está relacionado ao número de massa, tá? Esse
16 está relacionado ao número atômico. Como não tem carga, a gente tem 16 cargas positivas para 16 cargas negativas, ou seja, as 16 positivas anulam as 16 negativas, tá? Então a gente tem que distribuir, ó, 16 elétrons. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Quantidade máxima suportada pela camada K, no caso, é 2. A quantidade máxima suportada pela camada L, no caso, é 8. Então coloca 8 aqui. Eu tenho que distribuir 16, já distribuí 10. Faltam quantos? Faltam 6. A quantidade máxima suportada pela camada M, no caso, é 18. Então eu posso colocar qualquer valor aqui menor ou igual a 18. Então eu posso colocar o 6 aqui sem problema. Beleza? Show de bola? Formar aqui, beleza. Agora a gente tem, ó, o flúor e o cloro. Depois, galera, que a gente terminar esses exemplos mais tranquilos, a gente vai trabalhar com exemplos mais puxadinhos um pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para íons, tá? Então vamos lá. O flúor, ele tem aqui, ó, 19, tem aqui um 9. Tá. Então olha só. Esse 19 no caso é número de massa. Esse 9, no caso, é número atômico. Como não tem carga, esse número atômico vai indicar para a gente a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons também. Beleza, gente? Então a gente tem que distribuir um total de 9 elétrons, tá? Bom, a quantidade máxima suportada pela camada K, no caso, é 2. Como a gente tem que distribuir 9, faltam quantos? Já distribuí 2, para chegar a 9 faltam 7. Bom, a camada L suporta uma quantidade máxima de 8 elétrons. Ou seja, qualquer valor que tu coloque que seja menor ou igual a 8, não vai ter problema. Então, o 7 é um valor que é menor do que 8. Então, eu posso perfeitamente colocar um 7 aqui. Beleza? Show de bola? Beleza. Então, olha só. Agora a gente vai trabalhar com o cloro. O cloro, galera, ele apresenta algumas particularidades, tá? Eu aproximei aqui a massa dele para ser 35 aqui, ó, para ficar mais fácil. Mas, tabelado mesmo, a massa do cloro vale 35,5, tá? Mas para não ficar algo confuso, eu coloquei aqui o 35, tá? Na maioria dos vestibulares, galera, a não ser os vestibulares que englobam lá a parte de estequiometria, eles vão considerar que a massa do cloro é 35, tá? Esse 35,5 ele complica um pouco a vida da gente, tá? Principalmente em estequiometria. Bom, esse 35 que está aqui, então, vai ser o número de massa, tá? Esse 17 aqui, no caso, é o número atômico. Como não tem carga, então ele está relacionado tanto ao número de prótons quanto ao número de elétrons. Beleza? Então, show de bola. Agora basta a gente distribuir aqui, ó. A gente tem um total de 17 elétrons para distribuir. Deixa eu trocar aqui a cor do pincel. Então, olha só. A quantidade máxima suportada pela camada K, no caso, é 2. A quantidade máxima suportada pela camada L, no caso, é 8. Então, podemos colocar um 8 aqui, ó. Já distribuímos 10. Falta quantos para chegar a 17? Faltam 7. A quantidade máxima suportada pela camada M, no caso, é 18. Então, eu posso colocar um 7 aqui sem problema, tá? Qualquer valor menor ou igual a 18 vai dar certo, beleza? Então, realizamos aí a distribuição eletrônica por níveis eletrônicos para os principais elementos, tá? Para os elementos mais conhecidos. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa lousa aqui e a gente vai trabalhar com íons, tá? Porque pode aparecer também para vocês como sendo íons, tá? E eu vou mostrar para vocês qual vai ser a ideia. Vamos lá? Então, beleza, galera. Agora a gente vai realizar aqui a distribuição eletrônica de íons, tá? Olha só, eu só esqueci de distribuir um elemento que no caso foi o alumínio, tá? Então, antes de eu distribuir esses íons aqui, eu vou fazer a distribuição aqui do alumínio, tá? Porque a gente também vai ter o cátion alumínio, vocês têm que ter uma noção, tá? Então, olha só, o alumínio, vou fazer aqui direitinho. Aqui está o alumínio. O alumínio tem as seguintes características, ó. Tem aqui 27 e tem aqui embaixo 13. 27, obviamente, vai ser o número de massa, né? Então, 27, número de massa. E esse 13 aqui vai ser o número atômico. Como não existe carga, esse número atômico vai dar para a gente número de prótons,
sempre. E nesse caso vai dar também o número de elétrons, tá? Porque como a gente vai ver nos outros casos aqui, ó, vai variar quando a gente tiver carga. Então, beleza. A gente tem que distribuir 3 elétrons. Como é que a gente faz? Camada K suporta no máximo 2, camada L suporta no máximo 8. Beleza, já distribuímos aí, ó, 10 elétrons. Para chegar a 13, faltam 3. A camada 18 suporta no máximo 18. A camada M, no caso, suporta no máximo 18. A camada M suporta então 18, então posso colocar aqui um 3, seria um problema, né? Já bateu os 13, ó. 2 com 8, 10, com 3, 13. Beleza. Agora a gente vai começar a brincar um pouquinho, tá? Ó, agora a gente tem, ó, o magnésio 2+, tá? Bom, só para deixar de antemão aqui, ó, o número atômico do magnésio, no caso, vou deixar aqui de antemão, é 12, tá? Bom, se esse aqui é o número atômico, a gente teria 12 prótons. O número de prótons nunca é alterado, mas olha só, a gente tem uma carga aqui. Se tem uma carga 2+ aqui, significa que eu tenho 2 cargas positivas a mais do que cargas negativas. Eu também posso interpretar aqui, eu perdi 2 elétrons, então inicialmente eu teria 12, perdi 2, então eu teria 10. Então a gente tem que distribuir 10 elétrons, tá? Então a gente coloca 2 aqui, que é a quantidade máxima suportada pela camada K, e coloca 8 aqui, que é a quantidade máxima suportada pela camada L, beleza? Agora vamos para o cálcio 2+. A ideia vai ser bem parecida, tá? O número atômico do cálcio, a gente sabe que é 20. Eu vou até colocar aqui embaixo. É 20. Beleza? Mas olha só. A gente tem uma carga positiva ali. Significa que eu tenho 2 cargas positivas a mais do que negativas. Ou eu também posso interpretar que eu perdi 2 cargas elétricas. Eu perdi 2 elétrons. Então, eu vou ter aqui, ó, 18 elétrons. Por quê? 18 cargas positivas anulam 18 cargas negativas. Sobram 2 cargas positivas, por isso a carga do nosso íon aqui é mais 2. Então tem que distribuir 18 elétrons. Então vamos lá. Quantidade máxima na camada K, 2. Quantidade máxima na camada L, 8. E aqui eu posso completar com 8. Já aqui eu posso completar com qualquer número menor ou igual a 18. Então tá aí, ó. 2 com 8, 10. Com 8, 18. Beleza, agora vamos para o sódio. Cátion sódio, né? O Na+. Bom, o número atômico do sódio a gente já sabe que vale 11, né? Então a gente teria, na teoria, 11 prótons. E, olha só, como a gente tem uma carga positiva aqui, significa que existe uma carga positiva a mais do que cargas negativas. Então a gente vai ter aqui, ó, 10 elétrons. Tá? Então, ó, a gente pode escrever isso aqui, ó. 2, que é a quantidade máxima na camada K, e o 8, que é a quantidade máxima na camada L. Como a gente pode notar, o cátion magnésio e o cátion sódio, eles são isótonos, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? Bom, vou dar uma apagada aqui. Beleza. Vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, o oxigênio 2-, tá? Lembrando que o número atômico do oxigênio, no caso, é 16, é 8, perdão. 16 é a massa, tá? Então, olha só. Na teoria, ele teria aqui, ó, 8 prótons e 8 elétrons, tá? Mas como tem uma carga negativa aqui de 2 unidades, significa que ele ganhou 2 elétrons, né? A gente tem 2 elétrons a mais do que prótons, tá? Olha só. 8 elétrons cancelam 8 prótons, ainda sobram 2 elétrons, então a gente tem 2 cargas negativas. Por isso que a carga do nosso íon é essa aqui. Então a gente tem que distribuir 10 elétrons, tá? Então, 2 aqui, 8 aqui. Olha que bacana, gente. Magnésio 2+, sódio mais e oxigênio 2- são isótonos, vão apresentar a mesma quantidade de elétrons, tá? Vamos lá, agora o flúor 1-. Acho que o flúor 1- vai dar a mesma coisa. O flúor, ele tem número atômico igual a 9, tá? Se a carga dele é 1- aqui, ó, significa que ele tem uma carga negativa a mais do que carga positiva. Na teoria ele teria 9 prótons, mas como a gente tem uma carga negativa, ele significa que ele ganhou um elétron, né? Na teoria ele teria 9 prótons e 9 elétrons, mas como tem uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron, logo a gente vai ter 10 elétrons. Então, ó, mesma ideia, a gente vai colocar aqui 2 e 8. Tá vendo, galera? Uma porrada de isótonos aí. De isótopos. Isoeletrônicos, perdão.
Galera, se eu falei isótonos aí, 1000 perdões que eu acabei de acordar mesmo. O sono tá acabando comigo, velho. Ai, ai. São isoeletrônicos, tá, gente? Possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? 1000 perdões, gente. Se eu falei algo do tipo assim, é cansaço mesmo, tá? Vamos lá. Então, ó, só para vocês não ficarem confusos, magnésio 2+, sódio mais, oxigênio 2-, flúor menos, são todos isoeletrônicos, ou seja, apresentam a mesma quantidade de elétrons, ó. Beleza? Agora a gente tem aqui o fósforo 3-. O fósforo 3-, ele tem número atômico igual a 15. Tá? Então, na teoria, ele teria 15 prótons e 15 elétrons. Tá? O número de prótons não vai se alterar. No entanto, a gente tem uma carga negativa ali sobre o nosso átomo. Tá? Uma carga sobre o nosso íon. Significa que, olha só, ele ganhou 3 elétrons, né? Porque a gente tem carga negativa aqui de 3 unidades. Ou seja, a gente tem 3 unidades negativas a mais do que positivas. Então, a gente tem aqui 18 elétrons. Tá? Então, fazendo isso daqui, a gente vai ter 2, 8, 8. Então, olha só, o fósforo 3- e o cálcio 2+, são isoeletrônicos, apresentam a mesma quantidade de elétrons. Beleza? Show de bola. Agora vamos lá. Vamos olhar aqui o potássio. O potássio 3+, né? Bom, o potássio, originalmente, ele tem 19 prótons e 19 elétrons, já que seu número atômico é 19. O número de prótons não vai se alterar, vai continuar sendo 19. Só que, como a gente tem aqui, não é 37 não, a gente é 3+, tá? A gente tem uma carga positiva aqui em 3 unidades, significa que o número de prótons é maior que o número de elétrons em 3 unidades. Então, eu tenho 16 elétrons. Eu também poderia interpretar que essa carga positiva aí indica a quantidade de elétrons que foram perdidos, né? Então significa que ele perdeu 3 elétrons, por isso que ele está com 3 cargas positivas a mais. Então, a gente vai ter que distribuir aqui, ó, 16 elétrons. Então, fazendo isso aqui, ó, a gente vai ter 2, 8 e 6. Beleza? Agora, para o alumínio. O alumínio 3+, galera, ele cai no caso... Olha só, aqui a gente tem o número atômico do alumínio, que no caso é 13, tá? Então, olha só. Inicialmente, ele teria 13 prótons e 13 elétrons, mas olha só, como tem um expoente positivo aqui, significa que ele perdeu elétrons, e aqui o expoente positivo aqui, no caso é de 3 unidades, então significa que ele perdeu 3 elétrons, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 10 elétrons, então a gente tem que distribuir 10 elétrons, então a gente vai ter aqui 2 e 8. Galera, olha que interessante, eu vou marcar aqui em rosa para vocês verem. Ó, o magnésio 2+, o sódio+, o oxigênio 2-, o flúor 1- e o alumínio 3+, eles são isoeletrônicos, apresentam a mesma quantidade de elétrons. Beleza? Assim como o cálcio 2+, e o fósforo 3- são isoeletrônicos também, apresentam a mesma quantidade de elétrons. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse assunto ou qualquer outro da área de exatas, só mandar no grupo dos alunos que vai ter toda uma equipe para assessorar vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.